Existe um poder que não conhece limites, um poder que não precisa de permissão para agir, que não se curva diante de muros, nem de mares, nem da lógica humana. Esse poder abriu o Mar Vermelho diante de um povo desesperado. Esse mesmo poder derrubou os muros de Jericó com o som de um grito. E foi esse mesmo poder que transformou água em vinho em um momento de escassez. Esse poder não está distante. Ele não está preso no passado. Ele não está reservado apenas para os santos e profetas. Esse poder está em você. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Dentro de você há um canal direto com o Criador. Não é um conceito bonito, é uma realidade espiritual. Napoleon Hill dizia: o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas ele foi além. Afirmava que a imaginação é a oficina de Deus em ação, ou seja, a sua imaginação é um altar sagrado, onde realidades invisíveis são moldadas. Portanto, este vídeo não é apenas uma reflexão, é uma ativação, uma recordação profunda de quem você é. Não ser separado de Deus, lutando por migalhas espirituais, mas um co-criador divino com autoridade para decretar. Todas as portas já estão abertas. Agora respire fundo, sinta a presença. Permita-se lembrar da verdade que o mundo tentou fazer você esquecer, porque quando a sua mente desperta, o impossível perde o poder. Feche os olhos por um instante e imagine o mar à sua frente, gigante, impassível, bloqueando o caminho. Atrás de você, o exército inimigo se aproxima. Medo, desespero, limitação. Mas então uma voz se ergue e o mar que parecia intransponível se abre. Essa não é apenas uma história antiga, é um símbolo eterno, porque o mar representa aquilo que nos paralisa, representa dívidas, doenças, traumas, medos. E Moisés representa a consciência desperta, aquele que ouve a voz interior e confia. O que abriu o mar não foi um cajado mágico, foi a fé, foi a certeza de que Deus estava presente mesmo diante do impossível. Napoleon Hill dizia que a fé é o elemento químico que, misturado ao pensamento, ativa a mente subconsciente e a conecta ao plano infinito. Foi isso que aconteceu naquele momento. Uma consciência alinhada com o divino gerou uma abertura no plano físico. Você já parou para pensar? Quantas vezes você ficou paralisado diante de um mar? Quantas vezes olhou para a sua realidade e achou que era o fim? Mas a verdade é que o mesmo poder que abriu o caminho para Moisés também pode abrir caminhos para você. Porque esse poder está vivo e vive dentro de você. O que está bloqueando sua vida hoje? O que parece intransponível? Será que é realmente um obstáculo ou apenas uma ilusão mantida por uma mente desconectada da fonte? Hoje você é chamado a lembrar. Você não está só, você não é fraco, você não está preso, você é templo do Espírito. E onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Enquanto muitos pedem por milagres, os que despertam se tornam os canais do milagre. Você não precisa implorar por portas abertas. Você precisa reconhecer que o poder que abre portas está em você. A realidade não começa fora, ela começa dentro. Tudo o que existe no mundo físico, um dia foi apenas uma ideia, uma imagem na mente de alguém. Napoleon Hill dizia que a imaginação é a oficina da mente. É ali que tudo é criado, moldado, gestado. É ali que você acessa um poder que transcende o que os olhos podem ver. A Bíblia declara que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus é o Criador. Logo, a sua verdadeira natureza é também criadora. Não se trata de pensamento positivo, superficial, mas de uma conexão profunda com a fonte de todas as possibilidades. Cada vez que você imagina com fé, você não está apenas sonhando, você está construindo no invisível, o que mais cedo ou mais tarde se tornará visível. Jesus dizia: tudo é possível ao que crê. Não disse a alguns, não disse em casos especiais. Ele afirmou: tudo é possível ao que crê. E o que é crer se não imaginar com convicção? Sentir como verdadeiro aquilo que ainda não se manifestou?
O problema é que a maioria das pessoas usa a imaginação contra si, visualizam fracassos, sentem medo, antecipam catástrofes e, sem perceber, criam a vida que mais temem. Porque a mente não distingue entre o que é real e o que é intensamente imaginado. Ela apenas obedece ao comando, ela recebe a imagem e constrói. Por isso, a pergunta mais importante que você pode se fazer é: o que eu tenho imaginado todos os dias? Estou usando minha mente para construir ou para me destruir? A chave para abrir as portas da vida não está nas circunstâncias, está na consciência, está na sua habilidade de imaginar com fé, de sustentar uma visão, mesmo quando tudo parece ao contrário. As portas não se abrem para quem apenas deseja, elas se abrem para quem imagina com fé, inabalável. Não existem portas trancadas para o espírito desperto. Existem apenas estados de consciência que ainda não reconhecem sua autoridade. Muitas vezes, quando algo não se move na nossa vida, nós culpamos o sistema, as pessoas, o destino ou até mesmo Deus. Mas a verdade é mais profunda. A porta não está fora, a porta é interna. Napoleon Hill dizia que toda a limitação começa na mente. Ele não falava isso como metáfora, mas como lei universal. Aquilo que você mais teme, evita ou resiste é muitas vezes aquilo que você mesmo criou a partir de uma ideia mal compreendida sobre si mesmo. Jesus afirmou: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Isso é muito mais do que poesia espiritual. Significa que aquilo que você acredita sobre o mundo determina como você o enxerga. E como você o enxerga, define como você reage. E como você reage, cria a sua realidade. Toda porta fechada é, na verdade, um reflexo de uma parte sua que ainda acredita que não é digna, que não é capaz, que não é suficiente. Mas essa ideia é uma mentira que precisa morrer hoje, porque você é filho da abundância. Você é herdeiro de um reino invisível, onde tudo já está disponível. O apóstolo Paulo escreveu: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, o mundo externo só muda quando a mente muda, não é o contrário. Você pode mudar de cidade, de emprego, de relacionamento, mas se a consciência continua alimentando as mesmas crenças, as mesmas portas continuarão fechadas. Agora, pare e reflita. O que você acredita sobre o dinheiro? Sobre o amor? Sobre o sucesso? Sobre você mesmo? São essas crenças que abrem ou fecham os caminhos. Napoleon Hill dizia: você atrai aquilo com o que está em harmonia. Se a sua consciência está alinhada com a escassez, você atrai escassez. Se está alinhada com a abundância, as portas começam a se abrir sozinhas. O mundo não está contra você. A vida não está te bloqueando. Talvez seja apenas a sua consciência pedindo cura. E quando a mente muda, tudo muda. Na cruz, algo muito maior aconteceu do que a maioria imagina. Não foi apenas a morte de um homem, foi a morte de uma ilusão. A ilusão de que estamos separados de Deus, de que precisamos sofrer, pagar, merecer, lutar constantemente para acessar o divino. Cristo não morreu para criar uma religião. Ele morreu para revelar uma verdade eterna. Você e o Pai são um. No momento em que ele entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Esse véu simbolizava a separação entre o homem comum e o Santo dos Santos, a presença de Deus. Ao se rasgar, Deus estava dizendo: não há mais barreiras, o acesso está liberado. Você não precisa mais de intermediários, você não precisa mais se esconder atrás de dogmas. Você pode entrar, você pode acessar, você pode cocriar. Napoleon Hill dizia que o ser humano é o único ser da criação com a capacidade de transformar pensamento em realidade. Essa capacidade não é um talento, é uma herança espiritual e foi restaurada plenamente naquele momento da cruz. Você tem o poder de acessar a fonte diretamente. Você pode se reconectar com a sua essência divina, mas para isso precisa deixar morrer a velha identidade. Aquela que diz:
Eu sou pequeno, indigno, pecador, limitado. Essa identidade é o verdadeiro bloqueio. Não são os problemas, não são as contas, nem as crises. É a identidade errada. Uma identidade moldada pelo medo, pelo trauma, pela culpa. Cristo morreu para que você pudesse viver como filho, como co-criador, como templo vivo da presença divina. A cruz não é um símbolo de dor, é um portal de acesso, um convite para lembrar. Você nunca esteve separado. As portas se abrem quando você entende que já está dentro, que já é um com o Criador e que nada pode te impedir de acessar o que é seu por natureza. Essas palavras de Jesus não foram ditas como metáfora, foram ditas como um decreto espiritual. Tudo é possível ao que crê. Não se trata de um incentivo vazio. Trata-se de uma revelação sobre a natureza da fé. Fé não é apenas acreditar. Fé é saber. Fé é um estado de certeza interior que transforma o invisível em visível. Napoleon Hill dizia que a fé é o estado de espírito que pode ser induzido por autossugestão. Isso significa que você pode treinar sua mente para acreditar. Você pode se colocar em uma vibração tão profunda de confiança que o impossível começa a parecer natural. Mas atenção, a fé não nasce do desespero, ela nasce da decisão. Ela é cultivada, alimentada, fortalecida todos os dias, cada vez que você repete: eu sou próspero, eu sou guiado, tudo coopera para o meu bem. Você está semeando fé. E cada vez que você visualiza o que deseja com clareza e emoção, você está dizendo ao universo: isso já é meu. Jesus não dizia talvez seja possível, ele dizia tudo é possível. E por que ele dizia isso? Porque ele sabia quem era. Sabia de onde vinha o poder, sabia que a fé conecta o ser humano ao ilimitado. Agora reflita em que você tem crido ultimamente. Você tem crido na crise, na escassez, na limitação? Ou você tem crido no Deus que abre mares, no Deus que derruba muros, no Deus que habita em você? A fé não é sobre forçar o mundo externo, é sobre alinhar-se internamente. Quando a fé se instala no coração, as portas não apenas se abrem, elas desaparecem, porque o que parecia obstáculo revela-se como oportunidade. Lembre-se, você não precisa ver para crer, mas quando crê, você verá. Você não precisa convencer Deus a te abençoar. Você não precisa implorar pelo que já foi criado. As bênçãos que você busca já existem. No plano espiritual, tudo está pronto. A cura, a provisão, a direção, a paz, a abundância. Nada disso está sendo criado no agora. Está apenas esperando o seu reconhecimento. Napoleon Hill dizia que você não precisa criar riquezas, você precisa apenas estar em harmonia com elas. Ou seja, o trabalho não é fabricar bênçãos, é sintonizar-se com aquilo que já é seu por direito divino. Imagine uma estação de rádio. O sinal está no ar, mas só quem sintoniza consegue ouvir. Assim são as bênçãos. Estão no campo, estão disponíveis, mas só quem se alinha com a frequência correta pode acessar. E qual é essa frequência? Gratidão, certeza, presença e intenção clara. A Bíblia diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Observe o tempo do verbo, nos abençoou. Já aconteceu, já é seu. Mas se você se sente pequeno, indigno, separado, você não acessa, não porque Deus negou, mas porque sua consciência está desalinhada. O segredo está em mudar o foco. Pare de pedir. Comece a agradecer. Em vez de dizer, Deus me dá, diga, Pai, eu recebo. Essa pequena mudança muda tudo. Você não é mendigo espiritual. Você é filho, herdeiro, criador junto com o Criador. Acesse pela fé, agradeça como se já tivesse recebido. Declare com convicção, as bênçãos já são minhas. E você verá o invisível se tornando real diante dos seus olhos. Porque no mundo espiritual, as portas não se abrem, elas já estão abertas. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Essa é uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia, e ainda assim, é uma das mais ignoradas. O que significa ser imagem de Deus?
Significa que o mesmo poder que criou os céus e a terra também habita em você, não como algo distante, mas como essência. Jesus disse: quem crê em mim fará também as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Você ouviu isso? Obras maiores. Essa afirmação não é um exagero, é um convite, é uma chave. É a revelação de que o poder não está restrito a um homem do passado, mas disponível a todo aquele que crê, que desperta, que aceita sua verdadeira identidade. Napoleon Hill dizia que os limites da mente humana são autoimpostos. Quando você acredita que é pequeno, frágil, inferior, você fecha as portas do espírito. Mas quando se lembra que carrega a imagem do Criador, você ativa o que há de mais sagrado em si. As obras de Cristo não foram mágicas, foram manifestações de uma mente perfeitamente alinhada com o Pai. Uma mente que não duvidava, que não hesitava, que sabia. Você também pode viver assim. Você também pode declarar e ver acontecer. Você também pode tocar vidas, abrir caminhos, transformar realidades. Mas antes, precisa aceitar quem você é. Não mais um ser limitado, mas uma extensão viva de Deus. Não pense que isso é arrogância, isso é humildade verdadeira, porque reconhecer sua origem divina é dizer: Pai, estou pronto para manifestar a tua glória em mim. Você já imaginou o que aconteceria se você acordasse todos os dias lembrando: eu fui feito à imagem do Criador, eu sou expressão viva do divino, eu fui chamado para fazer obras maiores. Não importa o que disseram sobre você, não importa o que você viveu até aqui. A partir do momento em que você aceita essa verdade, a sua vida muda, porque a imagem de Deus não foi dada por merecimento, foi dada por natureza. E toda a porta se abre quando você começa a agir como quem já sabe disso. Você já percebeu que algumas pessoas parecem fluir pela vida com leveza? Que oportunidades aparecem para elas quase sem esforço? Que portas se abrem no tempo certo, no lugar certo, diante das pessoas certas? Isso não é sorte, é frequência, é consciência. Napoleon Hill dizia que você atrai aquilo que está em harmonia com seus pensamentos dominantes. Em outras palavras, sua vida é o espelho da sua vibração interna. Aqueles que prosperam não estão sempre mais ocupados. Eles não estão sempre mais preparados. Eles estão mais alinhados, mais conscientes da sua conexão com a fonte. Eles vivem em um estado de permissão e não de resistência. Quando você está sintonizado com escassez, dúvida, medo, tudo na sua realidade responde a essa vibração. As portas parecem pesadas, as oportunidades parecem raras e o tempo parece sempre contra você. Mas quando você se eleva internamente, quando você começa a nutrir pensamentos de abundância, de confiança, de certeza, tudo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque sua frequência mudou. A Bíblia diz: como imagina em sua alma, assim ele é. Isso significa que você é aquilo que alimenta constantemente. Você é o que repete. Você é o que acredita. E o que você é define o que você atrai. Não se trata de agir mais. Trata-se de vibrar diferente. As ações certas surgem naturalmente quando você está no estado certo. Por isso, a verdadeira transformação nunca começa fora, começa dentro. Começa ao observar seus pensamentos, ao substituir reclamações por afirmações, ao trocar preocupação por visualização, ao escolher intencionalmente o que pensar, sentir e declarar todos os dias. E com o tempo, você perceberá algo curioso. As portas que pareciam fechadas estavam sempre abertas. Você só não via porque sua frequência ainda não permitia. Agora tudo muda porque agora você sabe, e quem sabe escolhe, e quem escolhe transforma. Vivemos em uma cultura que ensina: você precisa lutar, você precisa conquistar, você precisa provar que é digno. Mas o Espírito opera em outra lógica. No reino de Deus, a chave não é a conquista, é a permissão. Você não veio ao mundo para correr atrás de bênçãos, você veio para expressá-las. Você não veio para implorar ao céu, você veio para trazer o céu à terra. Napoleon Hill dizia que o desejo ardente é o ponto de partida de toda a realização.
Mas ele também dizia que o desejo só se torna real quando é unido à fé e ao reconhecimento, ou seja, quando você deixa de pedir e começa a permitir. Permitir significa reconhecer que o bem já está feito, que o poder já está em você, que a abundância já existe e tudo o que falta é alinhamento. A Bíblia diz: o reino de Deus está dentro de vós. Isso não é poesia espiritual, é uma afirmação direta. A fonte está em você, não no governo, não na sorte, não nos outros, em você. A escassez começa quando você se desconecta dessa fonte, quando acredita que precisa conquistar tudo com esforço solitário. Mas a abundância flui quando você simplesmente aceita quem você é, quando você se torna um canal aberto, sem resistência, sem dúvida, sem medo. Pergunte a si mesmo: o que eu ainda estou tentando conquistar que eu deveria apenas permitir? A cura, a provisão, a resposta, a oportunidade. Tudo isso já existe. Tudo isso já foi liberado no plano espiritual. O que está faltando é o reconhecimento interior. Você não é mendigo da graça. Você é manifestação viva do divino. E quanto mais você aceita essa verdade, mais o universo responde. Porque ele não reage ao esforço desesperado. Ele responde à vibração da certeza. Não é sobre merecer, é sobre permitir. E permitir é um ato de coragem espiritual. Agora, escute com o coração. Todas as portas já estão abertas. Não é uma promessa futura, é uma realidade presente. Você não precisa esperar, você precisa acordar. Tudo aquilo que você busca já existe no plano invisível. A abundância, o propósito, a paz, a direção, os recursos. O que separa você disso? Não é o tempo, não é o destino, não é o acaso. É apenas um véu de crenças, de ilusões, de medo. Napoleon Hill dizia que os que alcançam o sucesso o fazem porque se veem bem-sucedidos antes de qualquer evidência. Eles não esperam a porta se abrir para crer. Eles creem e a porta se abre. Jesus declarou: tudo o que pedirdes, crendo que recebereis, será concedido. Essa é uma tecnologia espiritual. A oração verdadeira é um decreto com fé. É uma semente lançada com certeza. É o reconhecimento de que o universo já ouviu e está apenas esperando você se alinhar. Por isso, hoje é o dia de decretar. Hoje é o dia de parar de implorar e começar a afirmar. Diga com firmeza: eu sou próspero. Eu sou guiado. Eu sou livre. Eu sou co-criador com Deus. Todas as portas já estão abertas para mim. Repita até que sua mente aceite, até que o corpo sinta, até que a alma reconheça, porque o decreto cria o caminho, a palavra carregada de fé move o invisível. E o universo, com precisão silenciosa, responde: o que você precisa já está ao seu alcance. Basta assumir, basta permitir, basta declarar. Portanto, com autoridade espiritual, diga: eu sou a manifestação viva do divino. Eu reconheço o meu poder. Eu permito-o fluir. Eu declaro: todas as portas já estão abertas. Você não chegou até aqui por acaso? Este não foi apenas um vídeo, foi um reencontro com a sua essência. Hoje você lembrou que o mesmo poder que abriu mares, derrubou muros e curou enfermos, habita em você. Hoje você entendeu que as portas não se abrem com esforço cego, mas com fé consciente. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Jesus dizia: tudo é possível ao que crê. E agora você pode dizer: eu creio, eu concebo, eu alcanço. Você não é o que disseram que era. Você é filho da fonte. Você é co-criador. Você é herdeiro do invisível. E o invisível está pronto para responder à frequência que você escolher emitir. Hoje escolha a fé. Hoje escolha a permissão. Hoje escolha o decreto. Todas as portas já estão abertas. Agora escreva isso nos comentários. Sim, escreva com intenção. Todas as portas já estão abertas para mim. Esse simples ato ativa um novo código dentro da sua mente. Você envia um sinal à sua consciência, ao seu espírito, ao universo. Eu estou pronto. E se esta mensagem tocou sua alma, clique em curtir. Compartilhe com quem você ama.
Inscreva-se neste canal, não por algoritmo, mas por compromisso espiritual, porque toda vez que você se alimenta de uma verdade elevada, você se aproxima mais do seu propósito e ajuda outros a se lembrarem também. A mente é fértil, a palavra é semente, a fé é o solo. A sua decisão é o sol que ativa o crescimento. Você tem o poder, você tem a fonte, você tem a chave. Agora use, declare, viva! E lembre-se sempre, todas as portas já estão abertas. Se essa mensagem ativou algo dentro de você, se você sentiu que é hora de aprofundar essa jornada espiritual e vibracional com clareza e direção, existe um material que pode servir como extensão dessa verdade. Ele se chama O Imã da Abundância. Não é mais um livro, é um guia prático para reprogramar a sua vibração, mudar sua frequência interior e alinhar mente, coração e fé com aquilo que já é seu por direito. E o melhor? Ele custa apenas R$ 27,70, menos do que muitas distrações que consumimos no dia a dia. Se o seu espírito disser que é o momento, siga essa intuição, mas lembre-se, o verdadeiro milagre começa dentro. O livro é uma ferramenta, mas quem transforma é você, com a ajuda de Deus.